A primeira pergunta seria em que ano foi fundada essa morada Nova Luz? A morada Nova Luz ela nasceu em junho de 2009. Agora em junho de 2015 ela vai completar 6 anos de existência. E ela foi fundada por quem? E qual a finalidade dela era? Na realidade a gente está falando de 2 segmentos. Nós temos a instituição, que ela é a Aliança de Misericórdia, que ela foi fundada pelos padres, e a morada Nova Luz ela é um equipamento social que foi desenvolvido pela prefeitura, é um projeto da Alda Marco Antônio, né? E esse projeto ele foi divulgado no mercado e foi feita aí uma licitação, né? E a Aliança de Misericórdia ela foi a ONG, né? A OS escolhida para fazer a gestão desse ambiente, desse espaço aqui. Como existe outros, né? A Aliança de Misericórdia ela tem outras casas, só dentro de São Paulo nós temos 11 casas, né? E a gente trabalha com a questão adultos, jovens, crianças e idosos. E qual seria a finalidade, a princípio, dessa unidade? A finalidade dessa unidade, da Morada Nova Luz, é recolher os idosos da rua, né? Dar tratamento adequado para eles, a gente corre atrás de aposentadoria, alguns até não tem nem tempo de casa, tempo de idade para se aposentar, o tempo de trabalho para se aposentar, e a gente acaba correndo atrás da documentação, a gente tem o pessoal que acompanha eles no INSS, né, uns dos princípios. E também tem a questão social, que é a reintrodução desse idoso na sua família, ou de repente fazer com que esse idoso ele tenha autonomia, né, para que ele toque a sua vida sozinho, né? Então essa finalidade ela é bem explícita, né? É uma porta de entrada para a gente ajudar o idoso e depois devolvê-lo à sociedade. Só que o trabalho não retrata muito bem a realidade. Por quê? Porque boa parte dos idosos que estão aqui eles já quebraram os vínculos com as famílias. Então as famílias elas não querem, ou o próprio idoso ele não quer voltar para a sua família, né? E aí existe uma outra possibilidade, que é a possibilidade financeira. Mas você trata a questão idosa, e idoso aqui no Brasil ele não tem uma vida de aposentadoria muito adequada. O que ganha mais aqui dentro ganha o salário mínimo, né? Então como que um idoso que ganha o salário mínimo vai conseguir ter independência financeira? Então o projeto está meio que embolado ainda. O objetivo do projeto ainda não está certo, né? Porque eu tenho uma equipe, né? Uma equipe tem 30 pessoas. Nessa equipe eu tenho assistente social, psicólogos, os educadores que fazem todo o suporte, mas em prol da independência do idoso, da autonomia. Só que em alguns momentos a gente acaba não tendo esse objetivo alcançado, justamente porque não existem as possibilidades. Nós temos alguns indicadores aqui na Morada Nova Luz que fala que 58% dos idosos não terão autonomia e 42% pode ser que tenha. Existe um estudo, existem ações que estão sendo praticadas para que ele tenha autonomia, mas os 58% já não existe essa possibilidade. Agora a gente vai fazer umas perguntas sobre a estrutura do lar. Que tipos de idosos residem nessa morada? Nós temos idosos provenientes de rua, né, aqueles que passaram muito tempo na rua. Tem um idoso que ficou 40 anos morando na rua. E nós temos aqueles idosos que iam entrar em situação de rua, mas recorreram ao poder público, e o poder público deu suporte, né? No caso aqui o suporte é dando um lar para que eles se estabelecessem. E como que funciona a estrutura dessa morada? Hoje nós temos 34 quartos, né? Cada quarto é dotado de um banheiro privativo, ok? Nós temos o refeitório, que é esse refeitório que nós estamos conversando. Hoje a morada oferece 6 refeições, né? Café da manhã, lanche, fruta às 10 horas da manhã, depois você tem o almoço, né? Depois tem o café da tarde, a janta e o café da noite. Hoje oferece 6 refeições. E tem todo o suporte também de saúde. Existe o suporte da saúde, existe o suporte jurídico também. Eu entrei aqui em 2013. De 2013 para cá eu já consegui recuperar 3 casas de idosos que foram invadidas, né?
Mas o que acontece? Essas casas elas foram invadidas, elas foram destruídas e o idoso não tem dinheiro para reformar, então ele vai ficar aqui, então ele continua aqui. Tem o suporte também na parte familiar, né? Muitas vezes o próprio familiar quer que o idoso volte para casa, mas não existe uma estrutura adequada para fazer com que ele retorne para casa, né? Então isso é um impeditivo. Aí entra aquela questão que a gente falou no início, a questão financeira. Os ganham salário mínimo, não acaba não tendo suporte, não tem como retornar a sua família mesmo, né? E a gente trabalha em cima do Estatuto do Idoso. Toda a nossa ação aqui, ela funciona em prol do Estatuto do Idoso. Como que essa morada Nova Luz ela se mantém? Questão de investimento, doação, ajuda de terceiros? Então, nós temos um convênio com o poder público, né? Hoje esse convênio ele é de R$109 mil. Esses R$109 mil entra para pagar todas as contas, inclusive folha de pagamento, manter a alimentação. Né? E a organização em si, né? A organização social, ela recebe doações. Só que como a gente tem outras casas que não tem convênio com o governo, essas doações elas acabam sendo direcionadas para essas casas que necessitam mais. E assim, essa verba de R$109 mil que vem para cá, ela é suficiente para cuidar dos idosos, então realmente não existe aí a necessidade da ONG investir com doações e outras, né? Mas eu tenho parceiros, né? Tenho o SESC, né, que através da Mesa Brasil eles doam toda semana para a gente alimentos, né, legumes, às vezes vem chocolate, enfim. Tem alguns voluntários que são pessoas físicas que em algum momento traz alguma coisa, não é uma constante, mas eles ajudam, né, de alguma forma. Mas a verba que a gente recebe da prefeitura ela é suficiente para dar qualidade de vida para os idosos de todas as formas. Aqui, o senhor já comentou, mas só para retificar, quantos cômodos esse lar possui? Hoje nós temos 34 quartos, todos dotados de banheiros privativos, nós temos uma lavanderia, nós temos salas de TVs, tem o refeitório, que é esse refeitório, né? Tem uma sala que a gente usa ela como sala médica, mas ela não é totalmente apropriada. Então, assim, a sala médica é mais para fazer um atendimento limitado, né? Porque alguns procedimentos nem pode, porque a sala ela não tem uma estrutura adequada. A gente tem um jardim de inverno, tem uma área aqui em cima aberta que às vezes o pessoal usa para jogar dominó, né? E todas as vezes que a gente precisa trabalhar a questão das atividades, são atividades que são feitas externas. E assim, quando não existe uma outra alternativa, a gente usa o refeitório aqui como espaço para atividade. Vocês acham, o senhor acha que esse lar é adequado para essa morada, para essa instituição? A pergunta seria se esse lar seria adequado, se ele consegue corresponder às expectativas do lar, do próprio lar. Então, aqui aquilo que a gente falou no início, né? Se a gente for levar em consideração o objetivo do projeto, né? Ele tem lá as suas deficiências, né? Mas se você levar em consideração a qualidade de vida dos idosos, né, da maneira que a gente trata os idosos, o que a gente oferece, ele está super adequado. Porém, a infraestrutura do prédio ela não ajuda muito. Você enxerga ela dentro de uma cracolândia, onde você tem uma questão da segurança. E você também, aqui a gente tem outros problemas. O prédio é um prédio de 40 anos, que ficou 20 anos fechado, né? Então foi feito um trabalho de recuperação, mas não tão adequado. E assim, aqui a gente já está há 6 anos usando, então isso vira e mexe aparecem os problemas de infraestrutura, né? A parte de elétrica não está 100% na norma, dentro da BR, então a gente tem sim as deficiências. Para falar para você que está 100% adequado não vai estar, mas se a gente for tratar a questão de tópicos, né? Existem tópicos que está sim 100% adequado e outros não. Agora a gente vai estar falando nas nossas perguntas sobre a questão dos funcionários. Como que é a organização funcional desse instituto? Hoje nós temos uma equipe de 30 pessoas, né? Eu tenho um psicólogo, um assistente social, tenho
são 2 cozinheiras, mais 4 operacionais, que são as pessoas que trabalham na parte da cozinha, né, dentro da cozinha. Tenho 6 pessoas na limpeza e tem mais 14 educadores. E como que funciona, como que é a relação entre os moradores daqui e os funcionários? Boa, porém, alguns, como são provenientes de rua, às vezes não aceitam as regras e os procedimentos da casa. Então, assim, às vezes a gente não tem sim alguns problemas, em alguns momentos acontece aí agressão física, né, porque são idosos que vêm de rua e não aceitam os controles que são pertinentes à casa, né? E o senhor tem algum tipo de relato? Como os funcionários se sentem trabalhando em torno da Cracolândia? Se eles já manifestaram algum tipo de opinião para vocês? Ameaça, medo? Então, alguns não. Por quê? Porque já estão acostumadas a esse ambiente, porque são de rua e eles já conhecem o ambiente. Mas aqueles que vieram de suas residências direto para cá, eles acabam ficando preocupados. Nós tivemos um fato em 2012, 2013, que era que a Cracolândia ela se movimentou e veio para aqui na porta. Eles ficaram aqui na porta. Então, assim, houve agressões nos idosos, enfim, tinha um que estava saindo para fazer o exame, tinha colocado o exame de fezes e urina, aí um dos viciados veio e roubou a sacola do exame de fezes e urina dele. Então, alguns casos, eles ficam assim. Mas, assim, dá para conviver. Eu tive caso de 2 educadores que foram assaltados por pessoa da Cracolândia, mas, assim, são problemas que eles convivem, mas que acaba não afetando tanto a questão do trabalho deles, porque existe uma necessidade de trabalho, eles precisam trabalhar, né? Eles precisam ganhar o seu dinheiro, então é o que eles têm naquele momento. Talvez trabalhem descontentes, mas não falam. Aquele negócio, se eu não estiver contente no lugar, eu vou pegar e vou buscar outras oportunidades, né? Mas a princípio isso não aconteceu aqui, eles gostam de trabalhar com os idosos, então supera a questão do amor, né? A questão da necessidade de trabalhar acaba superando os problemas que acontecem em torno da Morada Nova Luz. E há funcionários que cuidam da segurança deste instituto e se sim, quantos? Na realidade nós temos um porteiro, né? Na realidade, aliás, nem é porteiro, ele tem a função de vigilante mesmo, e ele faz a parte da segurança patrimonial. E assim, ele cuida da porta para dentro. Já aconteceu, teve 2 casos de um viciado entrar aqui dentro, mas por quê? Porque um dos idosos acabou se envolvendo com ele, enfim, e ele veio aqui dentro, né? Mas aí a gente, de uma forma adequada, colocou para fora, enfim, explicou que não podia entrar aqui dentro, né? Mas segurança a gente tem só um, que é o que fica na portaria. Agora a gente vai fazer umas perguntas sobre a questão da rotina do lar. Qual que seria o horário de entrada e saída dos funcionários daqui? O equipamento ele funciona 24 horas, né? Nós trabalhamos com 2 turnos, um turno das 7 da manhã às 19 horas e o segundo turno das 19 às 7 da manhã do dia seguinte. E aí então são 2 turnos, certo? São 2 turnos. Mas existe algum procedimento de entrada e saída devido à Cracolândia? Esse horário é por causa da existência da Cracolândia? Não, na realidade esse horário de trabalho deles, né, porque existe uma necessidade. O idoso ele necessita de cuidados 24 horas. Então a escala de trabalho está ligada às necessidades do idoso. Porém, nós temos sim um procedimento, isso está na regra, está no regulamento interno, que fala que a entrada do idoso na Morada Nova Luz ela é permitida até às 21 horas. Né? É claro que se o idoso chegar aqui depois das 21, não é que a gente não vai deixar ele entrar, ele entra. Porém, ele tem que prestar conta porque ele sabe que ele está correndo um risco lá fora. Né? E a saída dele é a partir das 6 da manhã. Mas assim, nada é mandatório. Se o idoso quiser chegar às 10,
Ele chega, só que ele precisa chegar no serviço social e explicar por que ele está chegando, esse horário. E se ele quer sair mais cedo, ele também pode sair. Só que ele tem que ir lá e falar, estou saindo mais cedo do que eu trabalho, eu tenho um compromisso, né? Porque a região ela não permite que você tenha total liberdade de ir e vir. Né? A gente teve um caso, semana passada, um idoso que jogaram um líquido no rosto dele, né? E esse líquido ele se endureceu, virou um gel e quase matou ele. Né? Isso aconteceu às 8 horas da noite, aqui na Rio Branco. Né? Então a gente tem essa preocupação, então por isso que a gente limita esses horários. E boa parte deles obedecem sem problema algum. E tem horário de visitação? Tem. O horário de visitação acontece em expediente comercial, a partir das 18 horas da manhã e vai até às 19. E esses idosos que vivem aqui, eles costumam passear pelo bairro? Tem horário para passeio? Eles passeiam. Nós temos uma parceria com o pessoal da Polícia Militar e o pessoal da GCM. A gente tem uma praça em frente aqui ao Liceu Coração de Jesus. Essa praça ela foi totalmente restaurada. Então lá eles praticam exercício físico, enfim. E nós temos uma parceria com o pessoal da Porto Seguro. O pessoal da Porto Seguro faz exercícios matinal aqui na Praça Princesa Isabel. E os nossos idosos não são todos, né? O idoso ele já é um pouco preguiçoso, né? Enfim, e alguns até eles acabam participando. E tem algum fator da rotina que é mudado em função da existência da Cracolândia por aqui? Algum fator que interfere diretamente aqui? Então, essa questão do direito de ir e vir, né? Que a gente tem que se limitar a partir das 6 e até as 9, né? Esse é um fator super importante. E quando há movimento na Cracolândia, onde teve, o fluxo ele se movimentou e saiu briga, aí eu tenho que segurar os idosos aqui dentro, não deixo sair. Por quê? Porque corre o risco de eles serem agredidos. E já houve alguma ocorrência dentro dessa instituição por conta da Cracolândia? Não. Nunca. E já houve algum problema envolvendo os idosos ou os funcionários? Também? Já, houve aqui furtos, né, uma agressão física com idoso, a questão desse líquido. Teve uma outra idosa que, na época que estava aqui na porta, o cara pegou e deu um pedaço, segundo ela, era droga, né? Ele estava com um negócio na mão, jogou no rosto dela e machucou. Teve essa questão do idoso que saiu com um saquinho para fazer lá os exames e o viciado veio e levou o saquinho de exame dele embora, né? Teve o caso de uma funcionária que um deles roubou a bolsa dela, sob ameaça de faca, né? Então a gente sempre tem alguma coisa, sempre tem. Agora uma outra pergunta, qual que seria uma solução, na sua opinião, para a permanência desse instituto durar aqui? Porque como tem essa questão da Cracolândia, você falou de infraestrutura, falou da questão da limitação do direito de ir e vir, o que o senhor veria como uma possibilidade para melhorar aqui a existência? A gente fala muito da questão da segurança, né? A gente fala muito da questão da segurança, fala muito da questão dos direitos humanos, a gente fala muito da questão social, né? Que a gente fala de direitos humanos, fala da questão de saúde, fala da questão trabalhista também, né? Acho que o certo seria unir as forças, né? Os poderes, né? A parte da educação também e fazer um trabalho em conjunto, né? A questão aqui, ela, no meu ponto de vista, ela é sim uma questão de saúde, mas existe uma questão maior que é a questão da segurança, né? Como que eu vou cuidar de um viciado em crack, né? Se eu não cuido do traficante, né? Se eu não prendo o traficante, né? E o que acontece? A gente percebe no fluxo que o traficante está lá no meio, né? O que acontece? Os usuários de crack que estão ali, quando existe uma força policial que vai fazer uma operação, os próprios usuários eles se rebelam contra a polícia, né? Se rebelam, não deixam prender o traficante, agridem a polícia. E aí nesse momento, infelizmente, a polícia tem que agir com força maior.
né? E aí que está o problema, né? A polícia não consegue porque a polícia ela é classificada como turbulenta, como agressiva, mas nesses momentos a polícia tem que ser. Antes de ontem eu estava aqui correndo, jogando pedra para todo lado, e aqui tinha quase na porta tinha um usuário jogando pedra na polícia, né, fazendo gestos obscenos e jogando, né? A polícia saiu correndo aquele cara. Aí, agora a mídia vem e filma só o policial batendo no cara, mas a mídia não filma o que o cara está fazendo com a polícia, né? Então assim, acho que teria que ter mais apoio do poder público, e o poder público entender que em alguns momentos vai ter que usar a truculência, né? Eu vivo aqui na Cracolândia, eu sou da Cracolândia. A gente percebe que esses programas que eles fazem são programas que são bons. Porém, a efetividade desses programas, ela tem que ser avaliada se está surgindo efeito ou não. Vou dar um exemplo para vocês. A gente falava em 800 usuários na Cracolândia. Esses 800 usuários, uma parte foi para dentro dos hotéis sociais que estão aqui, né? Que hoje também acontece tráfico dentro desses hotéis sociais. Então, o que aconteceu? Eles deram emprego, deram dinheiro para o usuário comprar a droga, né? E veio mais gente. Né? Veio mais gente. Outro dia, de vez em quando eu vou dar uma volta aí. Eles me conhecem, então eles nem mexem, né? Aí eu parei, aí eu veio pedir, dinheiro. Eu falei, cara, tem dinheiro, o que você quer? Queria comer. Então você vai ali na tenda, os caras vão te encaminhar para almoçar. Ah, não, eu falei, cara, eu conheço da prefeitura. Vai lá que eles vão te quer que eu te leve lá? Não, você já sabe para que eu quero dinheiro, eu já é esperto, já me conhece. Eu falei, então, aí ele falou assim, eu falei, poxa, mas por que você está aqui, cara? Tinha um sotaque diferente, né? Aí ele falou, eu vim pra cá porque eu vi na televisão que o governo de São Paulo ajuda a gente a arrumar emprego, ajuda a gente a se livrar da droga. Então aqueles 800 que tinha na época já não é mais 800, já é quase 2.000. Né? Então assim, a gente percebe que, não sei, de repente isso é uma bomba relógio, né? De repente, na hora que acabar esse programa, na hora que o governo não tiver mais verba, né? Porque a gente vê a situação do país como está, né? Cada dia que passa a gente vê os indicadores econômicos, eles sempre existiram, né? Sempre tiveram lá, sempre foram baixos e o governo trabalha com eles como se fosse bom, né? Mas agora está vindo à tona as necessidades, você percebe que o comércio deixou de vender, você percebe que o crédito está sendo menor, né? Então você percebe que existe fatores que têm interferência, né? E que vai interferir aqui futuramente. Né? A saúde gasta milhões de reais por mês com esse programa aqui. Mas será que esse milhões de reais por mês vai continuar? Em contrapartida, você pega uma Santa Casa que está quebrando. Né? Então você percebe que os valores estão invertidos aí. Então, mas então o senhor acha que a questão da efetivação é o problema? Eles não estão olhando pelos dois lados da moeda. Eles investem, mas não sabem investir e depois fazer o feedback. A questão é assim, do meu ponto de vista. Eles querem transformar isso aqui como se fosse algum país da Europa que libera droga, que monta uma praça para o cara usar a droga, né, e aí está tudo certo. Eles querem fazer isso aqui. Né. Resolveria a situação? Tem que avaliar direito se vai resolver ou se vai piorar. Porque montar uma praça e colocar todo mundo que é viciado em droga lá dentro, né, e deixa usar a droga lá, é uma solução para o negócio? Não sei, depende do ponto de vista, pode até ser que seja, né, mas eu pensaria diferente. Né, acho que o drogado tem que ser tratado. Né, se chega um momento da vida dele que ele não consegue mais distinguir o que é bom e o que é ruim para ele, tem que ser interditado. O poder público é responsável por isso. Então está faltando essa questão, está faltando, do meu ponto de vista, está faltando alguma coisa dos direitos humanos, né? Não sei, de repente se unir com as quatro forças, e fazer um projeto diferente. Eu não posso cuidar de um viciado se eu não cuido do traficante. Né? Como que eu vou cuidar do traficante? O traficante ele está ali para matar, para morrer. Então, como que eu vou fazer? Eu vou ter que ir lá passar a mão na cabeça dele e falar, vem meu amor, eu vou te prender.
Não sei, de repente não é assim que vai funcionar, né? Então, se eu não cuidar lá do traficante, do de segurança pública, como que eu vou fazer com o viciado? Eu estou alimentando, né? Cada dia que eu passo eu alimento mais a questão. Então, a sua opinião é que essas ações do governo, essas políticas, esses projetos, muitas vezes propiciam um aumento de usuários. Vai propiciar, eu posso dizer isso. Está faltando alguma coisa para que eles consigam conter, né, o aumento do número de viciados, e está faltando alguma política, está faltando aí entrosamento, né, da segurança pública, da saúde, da ciência social, né, do trabalho, até mesmo falando de cultura e lazer. É isso. Eu venho batendo essa tecla já há algum tempo, em algumas reuniões que eu participo aí, eu falo, né, que enquanto não der poder para a polícia trabalhar do jeito que tem que ser trabalhado, claro, que tem que ter respeito ao ser humano, né, não pode também sair batendo em todo mundo, sendo violento com todo mundo, né. Acho que primeiro a possibilidade de negociação e de acerto, depois quem não quer tem que ser tratado de uma forma diferente. Aqueles que não respondem por si próprio, o poder público tem que, de alguma forma, interditar, enfim. E aqueles que não querem, aí deixar na mão da segurança pública para trabalhar do jeito que é necessário para garantir o meu direito de cidadão, seu, de todo mundo aqui. Eu tenho funcionários aqui que vai pegar ônibus, vai pegar trem lá na Barra Funda. Júlio Prestes. Eles poderiam ir para Ilvete e sair lá, mas não vai. Tem que dar a volta toda. Tem que dar a volta todinha aqui, ó, para chegar lá, né? E o meu direito como cidadão? E o meu direito como cidadão? Mais duas perguntas. Mas agora olhando aqui novamente para o lar, o senhor acha que o poder público ele investe o suficiente para manter essa casa? Sim, acho que em relação à disponibilização de verba, assim, sem ser estrutura que você falou. O que existe é uma burocracia. Eu tenho alguns problemas, né? As contas aqui, falando um pouquinho da parte contábil, nós temos as contas contábeis, né? E a gente trabalha uma questão aqui que são os bens duráveis, né? Que são tratados como patrimônio, bens permanentes, e que às vezes falta e a gente tem certas dificuldades para conseguir a reposição. Mas assim, nada que a gente perceba que é uma falta de investimento, que é uma falta, enfim. Mas não dá para tratar como se o governo não estivesse investindo. Acho que é problemas internos, enfim, porque dinheiro tem. A gente sabe que tem dinheiro. Existe uma estratégia de segurar o dinheiro na prefeitura, do ponto de vista, pode até ser que seja certa, mas, enfim, em consequência, às vezes acontecem as faltas de algum equipamento, de algum material que é bem permanente, que a gente não pode comprar, porque aqui é tudo serviço, então uma prestação de serviço, então todas as compras aqui é tudo serviço. Nenhuma delas pode ser bem permanente. A minha última pergunta é, esses idosos daqui, eles têm alguma perspectiva de vida, assim, o governo ele dá uma perspectiva para além daqui? Eles jogam e abandonam, tipo, dá a possibilidade de vocês manterem a estrutura de vida deles aqui temporariamente e aí depois eles ficam no aval? Não, todos os idosos estão aqui, tem vários programas, né? Tem uma conferência de idoso para tratar os direitos dos idosos, né? O que já é um pouquinho deficiente é a questão do idoso, ele tem autonomia. Como que se dá autonomia do idoso? Da residência. A única coisa que eles reclamam muito é que a questão da política de habitação ela não é tão adequada para os idosos. Porque em vez, aqui o que acontece? Eu tenho 34 quartos, eu tenho 3 idosos para cada quarto. Então, culturas diferentes. Eu coloco um idoso que é nordestino e coloco um idoso que é lá do sul, dentro do mesmo quarto. Então, a rotina de vida de cada um é diferente. Começar pelo clima. Lá no sul é frio, no nordeste é quente. Então, aquele que está no nordeste, ele quer deixar a janela aberta.
né? E aquele que dá um soco é deixar a janela fechada. Então já começa o choque de culturas. Então isso leva a uma situação de desigualdade entre quarto e briga. E a ideia é que cada um tenha o seu quarto. Tem uma vila dos idosos. Tem uma vila dos idosos aqui no Paris, que cada idoso tem lá três cômodos, né? Banheiro, aliás, 4, banheiro, sala, cozinha e quarto. Né? E assim, para eles seria legal isso. Então eles reclamam da estrutura aqui, até mesmo pela convivência dentro do ambiente, né? Mas o governo, ele não, em relação à causa do idoso aqui no centro da cidade, né? Aqui no centro, porque você vai para a periferia diferente, aqui eles têm total atenção. Você tem vigilância sanitária que vem aqui pelo menos uma vez por semana, tem o Ministério Público, e quando eu não vou lá, o Controle de Justiça me liga para saber se está tudo bem. Então você tem a saúde, né, que a gente, a atenção à saúde aqui é 100%, a gente desenvolveu alguns programas, depois até se vocês quiserem conhecer, para que a gente consiga trabalhar a questão da saúde do idoso, né? Então assim, a saúde ela está bem acompanhada. Então assim, falar que falta políticas, que falta estrutura para o idoso aqui no centro da cidade, aqui na Morada Nova Luz, não posso falar porque essa não é a realidade. Tem bastante intervenção estatal, então, nesse aspecto. Tem, às vezes acontecem as dificuldades, que faz parte da nossa vida, mas em relação ao apoio, as políticas existentes para os idosos, a gente está bem assessorado sim. O que acontece é que precisa de melhoria contínua, então a gente sempre está buscando alternativas para melhorar todos os pontos de apoio para os idosos. Né? Por enquanto seriam essas perguntas mesmo, né? E agradecer, aproveito se tem convite para no dia do TCC, o Edson estar presente, né? Lá assistir a apresentação. Vai ser, né? Tá com Maria Augusta Saraiva aqui pertinho. Isso, de manhã. Dia 26, né? Sexta-feira. 26, sexta-feira, 26 de junho. Tem 26 agora? Sexta-feira? 26 de junho. Sexta-feira.